Continuando os estudos de O Livro dos Espíritos, Progressão dos Espíritos, e a questão hoje é a 122. Kardec pergunta aos espíritos superiores: como os espíritos em sua origem, quando não têm nem consciência de si mesmo, têm liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve ante um caminho que há outro? E os espíritos nos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que tomamos consciência de nós mesmos. E ele nos diz que não existe essa tendência nem esse princípio que nos faça ou que facilite as nossas escolhas, que nos leve a escolher uma coisa ou outra. Fomos criados simples e ignorantes. E o crescer, o se desenvolver, o evoluir, depende de nós, depende das nossas escolhas. Mas eles nos alertam, os espíritos nos alertam para uma influência que sofremos desde a nossa origem. Essa influência dos espíritos, os espíritos imperfeitos, muitas vezes nos influenciam nas nossas tomadas de decisão, nas nossas escolhas. Então, quando a gente diz assim, eu não quero nem pensar nisso que dá trabalho, para a gente pensar no que vai fazer, nas nossas escolhas a fazer, eu quero é viver. Né? E muitas vezes, que nem a música diz, deixa a vida me levar. Né? Mas quando a gente não tem, não quer ter o trabalho de fazer as nossas escolhas, alguém escolhe por a gente. E nem sempre é alguém que nos deseja o bem. Nem sempre é alguém que tem autoridade moral para nos instruir. Então, portanto, é fundamental, é muito importante que pensemos muito antes de fazer as nossas escolhas, porque ela nos traz responsabilidades. E quando a gente fala em influências espirituais, a gente já pensa logo, é os espíritos que estão me obsediando. Eu agi erradamente porque fui influenciada pelo pecado de Adão, de Eva, pelo demônio. E a gente sempre atribui os nossos erros a outro ser. Nos responsabilizar pelos nossos erros é fundamental, é importante para o nosso crescimento, para as nossas escolhas, para o nosso crescer. Então, que a gente tenha capacidade de nos responsabilizar pelas nossas escolhas e de assumir os nossos erros, para que tenhamos a oportunidade de crescer, de corrigir aquilo que fizermos errado. E eles questionam também, quando falamos em influências espirituais, já imaginamos que vem dos espíritos que estão nos obsediando. Mas muitas vezes essas influências vêm das nossas companhias diárias, dos espíritos encarnados que aqui convivem nesse planeta Terra junto conosco. E essas influências vêm de todos os lados. Nós é que temos que ter a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Que caminho eu estou seguindo? É um caminho que demonstra a minha autoridade moral, o meu crescimento moral e espiritual? E eles também questionam aos espíritos se essas influências só se exercem sobre nós na nossa origem. E ele nos diz que não, que essas influências perduram por muito tempo, até que a gente adquira essa força moral, essa autoridade moral. Portanto, meus irmãos, vamos nos colocar firme, porque na nossa firmeza de caráter, na nossa firmeza moral, os espíritos inferiores acabam nos abandonando. Ele que tem tanto esforço, fazem tanto esforço para nos influenciar, para ver a nossa queda, para ver muitas vezes a gente desistir da vida. Quantos irmãos desistem da vida pelo suicídio? Muitas vezes não é que a escolha é sempre dos espíritos. O primeiro pensamento suicida é nosso, mas aí vem outras influências, né, para fortalecer aquela ideia. Então, não vamos ceder a essas influências, né? Vamos pensar que a escolha, se a escolha é minha, eu vou escolher adequadamente, eu vou escolher com carinho. Jesus já nos trouxe todos os nossos critérios de escolha que a gente precisa. Então, ali está o nosso manual de instrução, é o Evangelho de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha e ative o sininho. Estarei postando vídeo constantemente agora, sempre que for possível.
Um grande abraço.